Olá, meu nome é Bruno Gomes, eu sou formado em Comunicação, tenho mestrado em Ciências Sociais e também sou doutorando em Ciências Sociais pela UFRN. Bem, aqui no campus de Educação à Distância, eu coordeno a produção de videoaulas com o jornalista Laurence Campos. E é sobre isso que a gente vai falar para você. Essa videoaula, na realidade, é uma metalinguagem. Nós vamos apresentar o processo de produção das videoaulas do Núcleo de Produção de Videoaulas do campus de Educação à Distância. Vamos lá. Aqui está o meu nome e o meu e-mail, brunoradiotv@gmail.com. Também é importante frisar para você que vai produzir videoaula e está assistindo esse vídeo neste momento, que este ambiente onde nós estamos é um estúdio localizado aqui na infraestrutura do Campus Natal Central do Instituto, onde se localiza o Campus de Educação à Distância. O Núcleo de Produção de Videoaula, ele é na verdade um apêndice da COVídeo, que é a Coordenação de Videoproduções, que por sua vez é vinculada à Diretoria de Produção de Material Didático, tá? Então, como você vê nesse slide, que agora vai ser apresentado a você, nós temos o Campus de Educação à Distância. Abaixo do Campus de Educação à Distância, nós temos a Diretoria de Produção de Material Didático, tá? A COVídeo e o Núcleo de Produção de Videoaula, que é representado por mim e por Laurence Campos como os diretores e coordenadores de todo o processo de produção das videoaulas. Antes de falar sobre o fluxo de trabalho, como é que acontece a videoaula, eu trouxe uma citação interessante para que você, professor, que vai mais para frente produzir as videoaulas, possa meditar também e refletir comigo sobre esse processo de produção que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com metodologia, que tem a ver também com o entendimento de quem está do outro lado, o aluno. Tá? Eu trouxe uma citação da professora Vani Moreira Kensky, ela é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP, e ela diz o seguinte: para que as tecnologias de informação e comunicação possam trazer alterações no processo produtivo, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso realmente faça diferença. Bem, eu acabei de citar, fazer uma referência. Nas suas aulas vocês vão poder também colocar citações, textos, menções em tópicos e fazer esse mesmo recurso que foi apresentado para você agora, ok? Na medida em que eu vou lançar mão de um texto, abaixar a minha cabeça e ler, nós temos um editor que está numa ilha de edição agora simultaneamente e ele vai fazer esse processo de montagem. Ou seja, o aluno, como você que acabou de ver esse processo, essa ferramenta, ele vai apenas receber na sua tela a mensagem que está nesse computador. Nesse sentido, você que está em casa e é professor e vai produzir videoaula, já pode começar a pensar em como acontece a montagem e o processo de produção dessa videoaula. Nós já tivemos a abertura, que foi a minha apresentação pessoal, e depois a gente começa a apresentar o conteúdo, que é o que a gente já está fazendo. Bem, por que essa citação é importante? Porque nós precisamos pensar, repensar e planejar que tipo de aula nós estamos produzindo. Vocês podem ter já recebido ou feito algum tipo de curso com videoaulas, já podem ter experiência com produção de videoaulas, mas essa aula que eu estou ministrando nesse momento, na realidade ela vai apresentar para você um formato, o formato que foi adaptado e construído pelo Campus de Educação à Distância, tá certo? Nesse sentido, nós pensamos nos alunos, nós pensamos na metodologia, nós pensamos nas ferramentas, na tecnologia e também lançamos mão dos funcionários que temos para produzir todo esse processo de construção coletiva, tá? Então nós estamos hierarquicamente nesse PowerPoint, como vocês estão vendo, abaixo da Diretoria de Produção de Material Didático, eu estou citando aqui com o mouse, Diretoria de Produção de Material Didático, nós temos a COVídeo e aqui embaixo a gente tem o Núcleo de Produção de Videoaulas. Ok? Necessariamente, se estamos abaixo, nós temos que respeitar uma determinada hierarquia. Nós vamos falar sobre o processo de correção do material didático. Então, já que a videoaula ela é entendida também como material didático, como um livro, que pertence a uma diretoria de produção de material didático, toda a nossa produção vai respeitar algumas regras de correção e realização. Vamos adiantar. É importante perceber também que como um campus de educação à distância,
bem específico, né, e tem uma especificidade diferente dos outros institutos ao longo do nosso país. Por exemplo, nós temos também parcerias com emissoras de TVs local, tá? Nós temos parceria com a TV Universitária, com a TV Assembleia e com a TV Câmara, e aí por isso nós temos 2 programas de televisão também que são transmitidos semanalmente. Essas são apenas algumas das ações do campus de educação à distância, dentre outras várias, tá? Por que eu estou citando isso? Porque a equipe que produz as videoaulas é uma parte de uma equipe que produz todas as ações do campus. Nós temos câmeras que produzem jornalismo semanalmente, que produzem vídeos institucionais, que produzem reportagens, que cobrem os eventos da nossa instituição, mas também que estão conosco produzindo essa videoaula. Necessariamente, você precisa entender desde já que para produzir essa videoaula, você está assinando um termo de responsabilidade, um termo de coautoria de uma produção que não é só sua, mas é do Instituto como um todo. Então, necessariamente, vai ser importante você perceber todo o processo de produção e também aonde entra a sua parte, o que você deve fazer e também a questão do calendário. A gente vai falar isso mais para frente. Mas veja o que está na tela, tá? Quando a gente fala de processos de produção de videoaula, é importante perceber que existe um momento que a gente chama de pré-produção, tá? E aí a gente coloca para você que está em casa a questão do cronograma. Pré-produção e pós-produção é óbvio e é evidente, já está dizendo o que acontece antes, o que acontece durante, o que acontece depois, tá? Então, de maneira simples, o que acontece na pré-produção é todo o processo de planejamento, construção do cronograma, tá? A feitura da aula, vocês vão planejar essa aula, a produção é a realização, gravação e a pós-produção é o que a gente chama de maneira mais simples dentro do nosso processo de edição e também distribuição dessa aula, ok? É importante perceber, e aí eu vou recursivamente falar mais da importância, que você precisa respeitar um cronograma. Em função de toda uma equipe que está desdobrando o seu serviço para produzir a videoaula, mas também em função de que essa aula ela tenha uma excelência em sua metodologia, em sua apresentação, em sua edição e todo esse objetivo é para quem está em casa, o aluno, ele possa receber um material de uma ótima qualidade e um material bem produzido, tá? Vamos para a tela que você vai entender um pouquinho de como é esse cronograma ou esse fluxo de produção. Aqui na tela dá para você ver, tá, que toda a videoaula ela surge de uma demanda, tá? Uma demanda que é de responsabilidade da coordenação dos cursos. Ok. Essa demanda ela surge de quem? Do núcleo de produção de videoaula, do Laurence, do Bruno, quem sabe do Rufino, do Isaías, do Glácio, da equipe que trabalha com a produção? Não. Essa demanda ela tem que surgir dos coordenadores. Eis uma responsabilidade de quem dirige os cursos. Não sou eu que vou atrás dos professores para que as aulas possam ser gravadas, apesar de que isso acontece frequentemente também. Mas é o coordenador que deve identificar, tá, para o núcleo de produção de videoaula, que necessita de um número X de videoaulas, tá, e aí a gente passa para outros momentos. Depois do surgimento dessa demanda, acontecem as reuniões com os professores, onde a gente vai passar para o professor todo esse processo de produção. Na realidade, essa aula que você está assistindo, professor, é como se fosse essa reunião, onde a gente apresenta todo o fluxo de trabalho e a gente monta o cronograma de exercício e de gravação. Depois dessa reunião que é realizada com coordenadores e professores, nós temos um momento de produção do material didático. Essa produção é uma responsabilidade do professor. É ele que vai em casa ler, reler, preparar um material em PowerPoint, ok? Que pode ser exemplificado, por esse material que eu estou apresentando para vocês. Esse material em PowerPoint que vai ser utilizado como o roteiro da aula. Vocês podem ter feito alguns cursos de audiovisual, quem sabe, de produção de videoaula. Em outros momentos, podemos até passar para vocês como é feito um roteiro audiovisual. Para as nossas videoaulas, como um roteiro simples, nós trabalhamos como o PowerPoint como se fosse o próprio roteiro, porque é através desse PowerPoint que quem dirige as videoaulas vai acompanhar todo o processo de gravação e pode ficar dirigindo você dentro desse estúdio, que a gente vai falar mais tarde. Depois desse processo de produção, vocês enviam esse material com no máximo uma semana de antecedência ao prazo da gravação. Vamos supor que você marcou a sua videoaula para quinta-feira da semana que vem. Então você tem, no máximo, quinta-feira da semana anterior para enviar esse material didático. Por que ele tem que ser enviado com no máximo uma semana antes? Porque ele precisa ser corrigido pelos
pela diretoria de produção de material didático, que tem os revisores linguísticos e também da estética do slide. E aí depois de corrigido a língua portuguesa, por exemplo, ele vai nos retornar esse material. Esse material é reenviado para você, professor, e depois você traz para que a gente possa realizar essa gravação com o material todo corrigido linguisticamente. Depois da revisão, tá? Nós temos o processo de produção, que é esse processo que estamos realizando neste momento dentro do estúdio. Depois a gente tem uma edição, a finalização e aí a publicação no YouTube, na plataforma Moodle, ou se você quiser também levar no pendrive ou num DVD. É importante perceber que todo o processo de realização de videoaula, para vocês que vão gravar ou já gravaram, é realizado como se fosse, como é que eu posso dizer? Ele é um pré-gravado, tá certo? Você pode estar pensando, quando eu errar, eu preciso regravar? É ao vivo? São perguntas que podem acontecer e que de fato acontecem. Na realidade, vocês estão vendo em casa um processo que a gente chama de montagem ou edição. Ou seja, eu estou falando, depois eu recursivamente utilizo o slide, depois volta para a minha fala e assim consequentemente a gente vai tendo todo o processo de realização dessa videoaula. Nesse sentido, se eu errei em algum momento dessa videoaula, a gente pode retomar em um momento anterior sem problema algum, continuar a produzir essa videoaula, ok? Próximo passo. Passando para vocês sobre a produção das videoaulas, tá? A produção das videoaulas pelo Campus de Educação à Distância, que obviamente é uma longa data, não tinha esse nome, desde a década de 90 realiza processo de produção de videoaulas, né, do Protécnico, o Procefet e o Proitec. Então, essas aulas que vamos produzir junto a vocês, ela tem uma característica um pouco diferenciada. Resumidamente, nós produzimos 3 tipos de videoaula. Uma videoaula que é realizada nesse momento, nesse lugar, que a gente chama videoaula de abertura. É uma videoaula que tem apenas 2 minutos de duração, onde a gente vai apresentar a disciplina e se apresentar como professor. Essa videoaula geralmente ela é lançada na plataforma Moodle na primeira semana de aula. E ela tem, como eu já acabei de dizer para você, um tempo muito resumido. O objetivo dela é apenas apresentar o professor e a disciplina. Nós temos uma segunda videoaula, que é uma videoaula chamada de videoaula em roteiro aberto, que é basicamente essa videoaula que eu estou apresentando para vocês. É uma videoaula onde o PowerPoint ele vai ser a linha norteadora do conteúdo, no caso, e ele é aberto por quê? Porque apesar de ter a diretriz do PowerPoint, de um roteiro, de um tema, não tem como a gente saber que tipo de informação ou quais as palavras exatas que o professor vai passar. Tá certo? A única necessidade é que a gente tenha um tempo estimado e que esse tempo não possa passar. E nós temos também um terceiro tipo de videoaula, que se você quiser pesquisar no YouTube, vocês podem também encontrar as nossas videoaulas do Proitec. É uma videoaula com roteiro fechado, porque todo o processo de produção pressupõe um número muito grande de profissionais, atores, cenas, ambientes e também de processo de edição. Aí você vai ter como a gente chama, uma aula um pouco parecida com o tipo de aula do Telecurso 2000, tá certo? Com revisão. Voltamos para as nossas aulas aqui. Para produzir a videoaula, vocês vão precisar apresentar 3 tipos de documentos, tá? Um documento que a gente chama o início de um roteiro. Na realidade é um cabeçalho. Como você está vendo na tela aí, você vai receber em casa para produzir essa videoaula, tá? Um arquivo em Word, onde você vai precisar colocar o título da aula, ok? Você vai colocar também a data de gravação, além da data de gravação, o tempo estimado, a quantidade de slides, os cursos, né? Vamos supor, o curso que você vai lecionar, tá certo? Curso técnico, curso de formação inicial e continuada, curso de graduação. Qual for o curso que você vai apresentar? Geralmente a gente tem professores que terminam dando aula em mais de um curso, tá? O seu nome, se você tiver tutor também, ou quem vai ministrar a aula, os recursos utilizados e algum tipo de observação. Esse plano de aula é essencial para que você possa gravar. Além desse cabeçalho, você vai ter também nesse artigo, tá, essas informações de roteirização que a gente chama de um template, ou seja, uma estrutura para a produção da videoaula. Que aí no seu arquivo vai ter a necessidade de realizar uma abertura da videoaula no início. Depois, é importante que o professor se apresente, você pode usar um slide. Apresente o tema, os objetivos dessa aula.
Em seguida, é importantíssimo que a aula também tenha um desdobramento, não seja apenas para apresentar o conteúdo de forma introdutória, mas você desenvolva o tema, apresente o conteúdo. A gente coloca também dentro dessa estrutura de aula que você pode exemplificar, trazer vídeos, fotos, sempre respeitando também os critérios de autoria, né, e da fonte que foi utilizada. Inserir alguns recursos, como áudio também. Quem sabe propor atividades, mas é importante resolver as atividades nessa aula. Recordar leituras e aí você pode fechar essa videoaula com resumo estudado na aula, atividades avaliativas e a despedida, tá? Ok? A gente tem uma estrutura de roteirização. Essa estrutura não é algo que eu posso dizer cristalizado. É apenas uma forma que você pode também lançar mão para a produção da sua videoaula. Não quer dizer que a estrutura seja dessa forma sempre. Você que é professor tem autonomia para utilizar o tipo de conteúdo, o método, a técnica ou qualquer que seja a maneira que você acha adequada para explanar o assunto. Beleza? A gente tem só essa informação apenas a cargo de sugestão para você. É importante perceber que também que dentro do processo de produção pode gerar algumas dúvidas. E aí a gente já entra dentro realmente do estúdio, por exemplo. Ok? Dentro do processo de gravação, o professor pode dizer: ah, Bruno, eu fico nervoso, eu tenho dúvida, como é o estúdio? E vocês estão convidados a vir aqui no Campus Educação à Distância para conhecer o estúdio e saber um pouco como é esse estúdio, tá certo? Além disso, é importante perceber o tempo de gravação. As videoaulas, como eu já disse, de apresentação, elas têm 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. As videoaulas de conteúdo, elas giram em torno de no máximo 15 minutos. É importante que você em casa, ao preparar esse material, você possa também fazer um ensaio, para que quando você chegar aqui no estúdio você fique menos nervoso, ok? Além de ensaiar o processo de passagem também dos slides e ficar menos nervoso, você vai conseguir em casa cronometrar o seu tempo e tentar regular esse tempo de no máximo 20 minutos de duração da aula. Nós temos apenas uma câmera para a produção de videoaula, ok? Na realidade, no estúdio temos diversas outras câmeras, mas para a gravação da sua videoaula, como essa que você está assistindo, nós temos apenas essa gravação por essa câmera que você está me vendo. Esse é o único enquadramento da aula. Neste sentido, e eu vou sair de quadro, e você vai me ver saindo de quadro, tá? Pode parecer um pouco estranho, porque você vai me ver num quadro que não é acostumado, que é nesse quadro da câmera 2, ok? Essa é outra câmera e na realidade vocês estão vendo fios no chão, o equipamento, a televisão, um pouco do que a gente chama extracampo, certo? Isso não é passado para os alunos, é apenas para apresentar para você um pouco de como é o nosso estúdio, tá? A gente tem alguns fios no chão, a gente tem nessa área aqui, eu acho que dá para notar, um vidro onde a gente tem a ilha de edição, que é chamado de switcher também, onde fica o diretor da produção da videoaula e também um editor. Tá? Vocês vão encontrar dentro dessa sala, geralmente o Rufino ou então o Isaías Bezerra, como neste momento está produzindo comigo essa videoaula. Essa é apenas uma ilustração ou apresentação para que você possa, e eu vou retomar a câmera da videoaula específica, para que você possa entender, né, que para gravar essa videoaula especificamente nesse ambiente, você vai ter o que a gente chama de marcação cênica, ou de marcação do professor. Diferentemente da sala de aula, onde você vai poder andar, tem uma lousa interativa, um quadro branco, aqui, infelizmente, em função da limitação, né, do espaço e da tecnologia, você vai precisar ficar parado e apenas lançar mão do que a gente chama da televisão, né, que seria um quadro, onde a gente vai projetar o que a gente está organizando e desencadeando a partir da nossa manipulação do computador. Então eu olho o PowerPoint aqui, eu manipulo o que está aqui e o aluno recebe o que está em casa a partir de todo esse processo de produção. Ok? Outra característica essencial para você que vai gravar, a questão da roupa. Tá? Mulheres, tenham cuidado com os brincos grandes, homens com relógios que possam bater no vidro e fazer algum determinado barulho, tá certo? Com os óculos.
Adereços, né? Tenham cuidado com os adereços, com os tipos de roupa que vocês veem também. Às vezes a mulher usa uma roupa um pouco mais decotada, o homem um pouco mais amarrotada, amassada. Tenham cuidado também com toda essa caracterização do professor, a vestimenta. Além do que a gente chama de indumentária também, vocês têm que ter cuidado com o tipo de roupa que vem, com o tecido. Nós orientamos que vocês não venham com cores verdes, por exemplo, né? O nosso cenário é característico da identidade visual do Instituto Federal, muito verde. O nosso estúdio também, o nosso cenário é verde, então não venham com verde, porque fica uma cor muito over. Além disso, é importante que vocês também não usem estampas, ou cores verticais ou horizontais, ou linhas verticais e horizontais. Não usar estampa, não usar também o verde, não usar o branco, porque fica uma cor muito apagada também, e além das listas verticais e horizontais, que vão causar um problema e um ruído na imagem. Essas roupas não vêm. E aí você pode estar perguntando, que tipo de roupa? Roupa que não façam parte, caracteristicamente, dessas roupas estampadas, que tenham muitas cores, ter cuidado também com marcas, ok? Mas vocês podem usar cores fortes, como, quem sabe, um azul marinho, um vermelho, um vinho, e ter cuidado também com os tipos de tecido. Algumas professoras já gravaram com o cetim ou alguns tipos de roupas que ficam muito brilhosas. Tenham cuidado com esse tipo de roupa. Uso do teleprompter. Vocês podem ter ouvido falar sobre o teleprompter, né? E a gente tem uma imagem aqui no slide. É na realidade, simplificando, uma tela de computador, né? Onde vai ser refletido em um espelho aqui em frente à câmera. Você pode ver aí no slide, em frente à câmera, tá? E aí, geralmente, as palavras elas vão subindo e é a partir desse mecanismo que você usa o teleprompter, ok? Na realidade, nós não usamos ou lançamos mão dessa ferramenta, porque teríamos que ter um processo de formação de você, professor, para a leitura, senão vocês ficariam com uma leitura muito mecânica, tá? As frases, a pontuação e o ritmo é muito diferente para quem já teve experiência com leitura em teleprompter. Então, necessariamente, a gente não usa esse tipo de recurso. O processo de direção, tá? E a gente já está quase finalizando essa videoaula de hoje. Processo de direção realizado por Laurice Campos, ou então por mim mesmo, né, acompanhando você dentro do estúdio. E é importante dizer, em cada momento que marcamos com você para vir até o estúdio, nós vamos ter aí, quem sabe, 2 ou 3 horas para a realização de uma videoaula de apenas 15 minutos ou 20 minutos. Então, necessariamente, ao chegar nesse estúdio que você viu apenas em algumas imagens, você vai poder se ambientar, tirar dúvidas e a gente começa uma espécie de um processo apenas de formação, né, de conversa, diálogo, de como você deve se portar, como deve impostar a voz, como deve mexer nas mãos e agir dentro desse espaço. E aí a gente vai dirigindo você para que você possa ter a melhor performance, né, para que o aluno também do outro lado possa receber esse conteúdo de maneira adequada e interessante, tá? Nós temos o roteiro, que já mencionamos, que ele é produzido a partir daquele cabeçalho e também de toda a construção do PowerPoint. E aí, algumas dúvidas que podem ser geradas daqui para frente. Em tela, vocês veem mais uma vez 3 enquadramentos, né? Obviamente, um de cada professor, apenas a cargo de esclarecimento e de exemplificação para você também acompanhar como é o enquadramento de cada professor, tá? A gente tem aqui a da professora Lúcia Lúcio, com o Estado e o Problema Contemporâneo, e aí, consequentemente, mais 2 professores que gravaram a videoaula. Mas a questão da mudança de enquadramento, né? A gente tem aí, além da metalinguagem, uma reprodução, apenas para você ver que, além desse primeiro quadro, você tem um segundo quadro, onde o aluno vai receber o texto, que o professor vai ler, tá? Da mesma forma que você está recebendo, aí em casa, está vendo o texto produzido no PowerPoint. E aí, terminamos essa videoaula, tá? Que apenas teve o objetivo de apresentar para você como é que é realizado, como é que são realizadas as videoaulas produzidas pelo Campus de Educação à Distância, que pode também fechar parceria com outros campos, com outras instituições no decorrer do país, como nós produzimos recentemente também o curso do Pró-Funcionário. E para participar e produzir essas videoaulas, vocês devem estar em contato, obviamente, com a coordenação de videoproduções. Nós temos aí o e-mail covideo@ifrn.edu.br. Vocês podem entrar em contato diretamente com o núcleo de produção de videoaula pelo e-mail bruno@
radioetv@gmail.com e prioritariamente também eu peço que vocês entrem por esse e-mail, que é o videoaulaead@gmail.com. Se você preferir, e é importante que o faça também, você pode ligar pelo 3092-8944, esse é o contato com o núcleo de produção de videoaula, especificamente da minha sala, ou então pelo 3092-8941 ou 42, que é a sala da coordenação de videoproduções, ok? Nós temos eu que trabalho pelas manhãs e o Laurence pela tarde, então consequentemente você pode entrar em contato nesses dois horários para agendar a sua videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato solicitando a informação, um encontro ou marcar uma reunião, principalmente vocês coordenadores que podem realizar essa reunião coletiva. Então vamos produzir. Eu espero que essa videoaula ela possa ter sido esclarecedora e você que é professor, tutor ou colaborador possa passar também a realizar essas videoaulas sempre para que o aluno da educação à distância ele possa receber a educação, a formação humana e o conteúdo da melhor forma possível. A gente termina aqui mais uma videoaula e a gente se vê na próxima. Espero que tenha sido proveitoso para você. Até lá!